canal Filosofia, Teologia e Sociologia. Hoje nós vamos estar fazendo o episódio de número 2, trazendo a temática teologia, ok? Se você já não é inscrito ainda no canal, já se inscreve aí, ok? Então vamos lá. O que é teologia? Que termo é esse? Que ciência é essa? O que ciência é essa? O que é que ela faz? O que é que ela estuda? Ok? Então vamos lá, para a gente já poder, para a gente já entender o termo teologia. Teologia, o termo teologia significa estudo de Deus. Teo significa Deus, logia significa estudo. Mas na verdade, há de haver uma pergunta, mas como estudar Deus? Como que se estuda Deus? Se a gente não vê. Então, na verdade, a gente estuda a criação de Deus, ou a criação dos deuses, porque a teologia ela não estuda só uma religião. A teologia ela estuda várias religiões, ok? Então, na verdade, é um estudo do ser humano com sua crença, do ser humano com o credo, com suas religiões, ok? Com o universo e a parte metafísica, a parte transcendental, aquela parte que nós não enxergamos com olhos físicos, ok? E logo de cara, nós temos duas viés da teologia. Nós temos a teologia confessional e temos a teologia não confessional. O que é a teologia confessional? A teologia confessional é aquela teologia que ela segue uma linha. Por exemplo, vamos supor, você vai estudar a teologia budista, então você vai seguir a linha budista. Você vai estudar a teologia católica, você vai seguir a linha católica. Então, e temos também a teologia não confessional. Isso é uma teologia acadêmica, a teologia ecumênica. É a teologia que ela vai estudar as religiões, os credos, ela não tem aquela viés de lhe converter ou de tornar você um adepto de uma determinada religião. Então é a teologia acadêmica, você vai estudar todas as crenças, ok? E o que é religião? Religião ela vem do termo religare, que significa religar, isso é ligar o homem ao Deus, ao seu Deus, religar, mostrar por que religar. Porque o ser humano, a todo momento, ele está se desligando, porque o homem ele traz dentro de si os seus pecados, as suas maldades, tudo aquilo que ele faz de errado. Então existe um desligamento em parte dos deuses, então a religião vai fazer com que o homem seja ligado novamente. Então o termo da religião, ela significa um termo religar, ok? Então vai ligar o ser humano, a criação, ao seu Deus, ok? E outra coisa que nós temos assim, por que estudar, por que a necessidade da teologia? Então a teologia ela vai estudar todos os aspectos de crença, todos os aspectos de credos, todos os aspectos de religião. Por quê? A religião ela faz parte de uma cultura, é cultural, é uma coisa mundial. Principalmente nós vamos ver aí que não existe um país 100% ateu. Tipo assim, nós temos o maior número aí de ateus justamente na Suécia, mas a Suécia vai chegar aí a 82, 85% da população que é ateu. Mas veja só como é interessante. Desde pequeno nós já vamos ser apresentados a alguma religião de nossos pais, que é os primeiros indícios, os primeiros caminhos que nós vamos ter aí com um credo. Então nós vamos, geralmente, a gente segue mais a religião da nossa cultura, dos nossos pais, dos nossos parentes, tal, que ali é uma tradição de família. Então, como é cultural, então a gente acaba adentrando nesse meio. Às vezes, um pouco mais tarde, a gente muda de religião,
vai para outra religião, mas logo de início o que nos é apresentado é a religião da família e a maioria das vezes a gente fica até a morte. E por que a ideia da religião? A religião ela vem com a ideia que nós queremos sempre saber do futuro, saber uma pergunta, como nascemos, para onde vamos, o que acontece após a morte. Então essa ideia, ela vem atrelada às religiões. Então a teologia, ela vai estudar isso, ela vai estudar essas crenças e mostrar para a gente como é que é essa desenvoltura, porque faz parte da sociedade, faz parte da cultura, e ela também vem atrelada muito aí a política, a forma de governo de um país, e muitas das vezes, como eu já falei, a religião ela é predominante. Tem país que ele não é laico, tem um país que ele tem a religião ali como base. O Brasil não, o Brasil ele tem o seu Estado laico, né? Inclusive ali em 1890, 7 de janeiro de 1890, o Brasil ele se aparta do Estado, a igreja se aparta do Estado, então ali nós vamos ver que o Brasil deixa de ter uma religião oficial e vamos se tornar um Estado laico, ali depois de quase 400 anos, quase 4 séculos, né, que nós vamos ver ali o Brasil agora ele vai se tornar um Estado laico. Então nós temos aí, inclusive agora no dia 25 de janeiro, nós tivemos a comemoração, né, do dia da intolerância religiosa, ok? Porque como nós somos um Estado laico, então nós temos essa liberdade de crença. Inclusive no artigo 19 da nossa Constituição Federal, ela vai nos dar essa ideia de como que funciona essa liberdade religiosa, ok? Então a teologia ela vem tratando das religiões como cultura, para a gente entender o que se passa e outras coisas também. Ela vem alertando a gente, inclusive, principalmente os charlatões, aí nós vamos ter seitas, nós vamos ter as religiões, porque de exploração do ser humano, porque o ser humano ele gosta de explorar o seu semelhante, isso é uma característica humana, entendeu? Então a teologia ela vem também trazendo essa característica do estudo para você entender o que é aquilo, eu estou sendo enganado, para onde é que eu estou indo, que crença é essa? Nós tivemos aí uma seita ela bem famosa aí, pelo seu episódio aí na década de 70, liderada pelo seu fundador Jim Jones, que ele vai levar ali cerca de 918 pessoas à morte, ao suicídio, através de sua crença, através de suas ideias. Então a teologia ela vem mostrando isso aí, alertando isso aí. Vamos ver o Charles Manson também, a mesma coisa também, são seitas, e tem outras também, eu citei só 2 aqui, mas tem outras e outras que vem levando as pessoas até um estado de morte. Nós vamos ver o islamismo, o negócio é tão sério que eles conseguem, com o poder de persuasão, fazer com que você amarre seu corpo cheio de bombas para explodir, para levar outras pessoas, entendeu? Que na ideia são os hereges, né? São aquelas pessoas que não aderem à religião. Então vem essa prática, então a teologia ela vem trazendo essa ideia, principalmente a teologia acadêmica, né, que ela vem estudando e alertando isso aí, por isso que eu falo de um estudo mais aprofundado. Nós vamos ter aí a religião estudada na filosofia, na sociologia e na história, mas nós não temos na escola um aprofundamento, uma coisa mais profunda em relação às religiões, porque ela tem esse lado bom e tem um lado ruim também, porque são feias, quem está lá dentro são seres humanos, então os camaradas eles fazem o que eles quiserem. Então, na verdade, nós não temos só as pessoas às vezes a teologia ela é referente ao cristianismo, não. A teologia ela vai estudar todas as religiões. Nós temos aí
um grande problema com o cristianismo, principalmente o cristianismo o evangélico, das religiões de matriz africanas aqui no Brasil, que é um grande preconceito que ainda existe por parte dos evangélicos em relação às religiões de matriz africana. Nós vamos estudar também. Nós vamos sim, estudar também o voodoo, o shintoísmo, o hinduísmo, o budismo. Então a teologia ela vai estudar tudo isso. Nós temos aí as três grandes religiões de matriz africana, que é o candomblé, que é a umbanda e a quimbanda, que é essas três. Mas então, é uma liberdade, é uma cultura. Então nós temos um grande problema aqui, mesmo sendo um Estado laico, nós temos essa briga em relação às religiões. Então nós temos aí outras três grandes religiões, duas grandes, nós estamos falando do cristianismo, mas nós temos duas outras bem grandes, que é o islamismo e o judaísmo. O judaísmo ele não traz aquela ideia de sair evangelizando. O proselitismo não existe no judaísmo. Já no islamismo e no cristianismo tem essa ideia de querer adeptos. Quanto mais adeptos, é tanto que eu falei, eles conseguem fazer um poder de persuasão tão grande que faz com que a pessoa exploda com homens bombas. Você imagine como que é esse negócio, esse poder de persuasão. Eu quero que você faça parte da minha religião por bem ou por mal. Nós vimos isso aí também na Idade Média, chamado de período das trevas, Idade das Trevas, aí na Idade Média, governada pela religião. Então nós temos, é por isso que a teologia ela vem trazendo essa ideia de estudo pela diversidade de religião que se tem no mundo. Nós temos a mitologia grega, nós temos a mitologia egípcia, nós temos a mitologia romana, porque nós vamos estudar os deuses. Não é tipo assim, eu vou estudar o cristianismo, não sei se você vai estudar todas as religiões. Ele falou em crença, falou no estado de metafísico, aí a teologia ela entra para mostrar esse estudo. Inclusive, eu até defendo que fosse um pouco mais aprofundado nas escolas essa ideia da teologia, porque eu creio que esse aprofundamento ia inibir muitos charlatões. Nós temos aí a tal da teologia da prosperidade, o quanto que nós vemos as pessoas sendo enganadas, né? Nós vemos os charlatões da fé aí, predominante, né? Não só aqui no Brasil, mas em vários lugares. Por quê? O ser humano ele tem essa característica de querer lesar o outro. Então, mas se você não estuda, se você não se aprofunda, se você não tem uma base de onde vem aquilo, de se o camarada ele está com a ideia verdadeira, ou se ele está com a ideia mentirosa, você não vai saber. Então é por isso que a teologia ela é muito boa e ela é muito ampla. É um estudo que ela é grande demais. É muita coisa para você estudar da teologia. Então, é uma ciência que ela vai chegar a vários aspectos aí, vários campos aí. É por isso que ela tem essa ligação entre a história, filosofia e sociologia. Ela vai estar aí. Porque faz parte da história. Não tem como você falar de um povo e você não falar da sua crença. Nós temos aí as religiões indígenas também, nós vamos ver os astecas, nós vamos ver os maias. Então todos esses povos aí, eles tinham uma religião. Alguns até já sumiram, né, com as suas religiões, mas tudo isso tem que ser estudado. Inclusive justamente para inibir a ideia do sofrimento, aquilo que eu falei da seita Jim Jones, Charles Manson, porque são vários homens, eles fazem isso mesmo, levando a pessoa ao suicídio, né? Levando as pessoas. Outra coisa que nós temos aí na atualidade é pessoas doando coisas assim, o poder de persuasão é tão grande que você consegue doar tudo que você tem. Então a teologia ela vem lhe trazendo essa ideia, um estudo amplo de quem é o ser humano, porque nós vamos estudar o ser humano e as suas crenças. Quando eu falei religião significa religar. Então você vai
ligar o ser humano ao metafísico. Então você vai estudar mais o ser humano e as suas crenças. A ideia é essa. A teologia ela veio com essa abordagem, com essa roupagem, ok? Então nós vamos ver a precisão que a teologia tem na sociedade. Mas, como eu falei, é uma ciência que muitas pessoas elas não têm ideia da teologia, ela atrela a teologia ao cristianismo, mas não, a teologia ela vai abranger, ela vai estudar todas as religiões, ok? Então, não defendendo uma viés, ela não vai defender uma viés, ela vai estudar a religião, a sua ciência, a sua história, ok? Então precisamos sim dessa ciência. Então, só que os governantes, como eu já falei, logicamente que eles não vão querer que você estude nenhuma dessas ciências, como eu já falei, principalmente por quê? Porque a política, os governantes, eles estão envolvidos também, estão envolvidos nas religiões também, porque junto com as religiões eles vão transformar, vai ser o famoso conjunto da obra para você enganar as pessoas, entendeu? Então a religião e a política, eles vão fazer muitas alianças justamente por isso. Então, geralmente os governantes e a liderança das religiões não querem que você estude. Inclusive eu lembro quando eu fui fazer teologia, o que me disseram para mim foi para eu não fazer, porque no caso eu iria estar me perdendo. Então, entendeu? E isso veio de uma parte de uma liderança, quem me falou isso aí. Não foi de qualquer pessoa, não. Por quê? O medo de perder as pessoas, entendeu? O medo de perder as pessoas são muito grande. E, na verdade, você vai descobrir e você vai sair fora dessas ideias que eles têm, que é a ideia de persuasão, a ideia de dominação das pessoas juntamente com a política, ok? Então eu quero estar terminando aqui, que o vídeo já está ficando um pouco longo, né? Vou estar terminando aqui agradecendo, e o próximo vídeo nosso aí vai ser sobre a sociologia, é outra ciência também pensante, ok? Então vamos dar muito agradecido aí, desde já. Então depois nós vamos aí para o terceiro vídeo com a sociologia, ok?